Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos à casa de Joana. Vamos nesse momento fechar os nossos olhos e vamos elevar o nosso pensamento a Jesus. Vamos assim, envolvidos nessa sublime luz, essa luz que paira nesse ambiente, nesse momento, a luz de Jesus. Com muito amor, vamos agradecer aos nossos mentores individuais, este amigo sempre presente, amigo este que nos envolve, que nos intui, que fala sempre aos nossos corações. E é com este amigo que nós possamos contar sempre. Vamos agradecer a todas as freirinhas do campanário de Joana, que quando a gente adentra neste ambiente, ela nos recebe com tanto amor, nos acolhe em seus braços, sempre dizendo carinhosamente: sejam bem-vindos, meus filhos. A Joana de Ângeles, nossa mentora, a irmã Rosário, a essas irmãs de amor e luz que nos acolhe e nos abraça. E é neste amor, no amor sublime, divino, que nós podemos nesse momento visualizar uma imensa luz azul, o azul de Maria de Nazaré, que envolve a cada um. E é nos braços amorosos de Mãe Maria, a mãe que nos acolhe, a mãe sublime, sempre carinhosa, falando em nossos ouvidos: tudo nessa vida passa, meu filho, isso também vai passar. E é nesse amor de Mãe Maria, nos braços sublimes, que somos levados até Jesus, o seu Filho, nosso divino Mestre, nosso Salvador, a quem nós agradecemos pelo sacrifício que fez para estar entre nós, pelos seus ensinamentos de luz e de amor. E é nos braços de Jesus que somos levados ao Pai da vida, a quem nós agradecemos a Deus por tudo que somos e por tudo que temos. Pai de infinita bondade e misericórdia, nós somos gratos pelo amor maior, pela vida. E em gratidão e louvor a Ti, nós oramos a oração que Jesus nos deixou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Porque Teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja. E a palestra de hoje, meus irmãos, é com a nossa irmã Mônica, sobre o tema Lei da Destruição. Boa palestra a todos. Boa tarde a todos, que a paz e que o amor do Mestre Jesus nos envolva uma vez mais. Meus irmãos, que tema mais diferente, né? Lei de destruição. Essa lei existe? É uma lei de Deus. Nossa, muitos de nós podem estar assim pensando, mas Deus permite a destruição? Sim, Deus permite a destruição.
e nós vamos juntos entender o porquê. Aliás, são muitos os porquês na nossa mente. Vamos pensar. Por que os grandes flagelos? Ontem nós tivemos uma chuva grande em São Paulo e assistindo aos jornais nós vimos que um telhado de uma casa inteirinho foi retirado. Árvores caíram, machucaram pessoas. Caiu uma pedra de um viaduto em cima de um ônibus, perfurou o teto do ônibus e acertou uma pessoa lá dentro. Por que isso? Por que as calotas polares estão se desfazendo? Por que acontecem grandes catástrofes? Porque muitos de nós adoecem severamente e perde tudo. Então são inúmeras as perguntas. Por que eu não encontro emprego? Por que outro é tão abastado e eu não? Por que tantas famílias sofrem com a desunião? Não é também um momento de destruição? Destruição do lar? Sim. Então, todos esses porquês, se nós pensamos que Deus é justo e bom, a gente não pode imaginar que tudo isso seja completamente ruim. Deus, sim, permite. Vamos falar da natureza. Por exemplo, vamos imaginar todo o gelo das calotas polares, que agora nós percebemos que está ficando muito sério, está derretendo e que pode danificar, ou melhor, que já está danificando o clima da Terra, a camada de ozônio. O que aconteceu para que isso viesse à tona? Nós, homens, destruímos a natureza. Então, há um desequilíbrio. Quando nós fazemos isso, há um desequilíbrio. Então, há a destruição. Quando nós transgredimos alguma lei natural, há a destruição, que é o quê? Essa destruição? É momento de reflexão. É momento de parar e pensar como fazer para melhorar ou minimizar tais danos. Então Deus permite sim que façamos o que quisermos, porque temos um presente chamado livre-arbítrio. Então, com este presente, cada um de nós vai fazer o que quiser, inclusive até perturbar a natureza, perturbar a sociedade e as pessoas. E aí, um dia, vamos ter que ressarcir. Bom, enquanto vivemos esse momento, vamos pensar no momento crítico. Então, Deus permite e faz com que nós tenhamos algo a desenvolver durante esse momento crítico. Vamos precisar desenvolver a inteligência, a moral, o respeito, o companheirismo, o espírito de solidariedade, porque só nesses momentos, ou melhor, na grande maioria, nesses momentos que nós deixamos o clique do amor instalar dentro de nós. Porque esses momentos são verdadeiramente especiais. Esses momentos são verdadeiramente únicos. E nos fazem ver o mundo e a vida de uma maneira e de uma ótica diferente. Então, é por isso que Deus permite. E assim acontece nas nossas vidas. Com a desunião, com a doença,
com os problemas, seja em casa, seja no trabalho, seja no grupo que frequentamos. Precisamos desenvolver esse potencial que temos dentro de nós, todos temos, que Jesus chamava de talentos. Cada um de nós tem o seu talento ou os seus talentos a serem desenvolvidos. E Jesus também disse: não verás o reino de Deus quem não nascer de novo, disse a Nicodemos. E aí Nicodemos pergunta: mas eu sou velho, como nascer de novo? Não dá para eu entrar novamente na barriga da minha mãe. Jesus, na verdade, estava falando da reencarnação, da oportunidade do recomeço. Errou? Aprenda a consertar. Aprenda a fazer de novo, a fazer diferente. Como Chico disse, a fazer um novo começo. Tem uma história verídica, meus irmãos, que eu vou contar aqui para vocês, de uma mulher negra que nasceu em Igarapava, no começo do século. É uma cidade de São Paulo, bem na divisa de São Paulo com Minas. Chamava Dona Aparecida Conceição Ferreira. Quem é essa mulher? Que desencarnou aos 95 anos. Uma mulher humilde, que casou lá em Igarapava, teve 5 filhos, foi para Nova Ponte, uma cidade menorzinha de Minas, pequenininha em Minas Gerais, que inclusive essa cidade hoje está submersa, porque passa uma hidrelétrica, isso, obrigada. Então ela ficou submersa, mas construíram a cidade logo acima. E ali, humildemente, foi vivendo, né, com seu esposo, seus filhos, só que era uma vida muito difícil. Então essa mulher, com a sua família, mudou-se para Uberaba. Dona Aparecida em Uberaba foi morar numa chácara e ali ela fazia de tudo. Ela limpava cisternas. Sabe o que é cisternas? Então, poço. Ela limpava, ela descia com corda e as pessoas iam tirando barro com as cordas, né? E ela fazia esse serviço braçal para ajudar a família no sustento. Em seguida, ela começou a trabalhar nessa chácara na horta. Era a chácara de um político, e ele permitia que ela plantasse ali o que fosse. E ali vinham, ela trabalhava tão bem na horta que ela não precisava sair para fora para vender. E as pessoas vinham até lá para comprar, inclusive pessoas de um determinado hospital. Médicos, enfermeiros compravam as verduras que ela plantava. Muito bem. Só que um dia o dono, depois de 2 anos e pouco, o dono da chácara ficou incomodado porque ele perdeu a eleição para prefeito. E aí ela mesma disse: olha, senhor, me desculpa, mas é verdade, eu não trabalhei para a sua campanha. E ficou aquele clima desagradável e ele disse a ela que ele não gostava das pessoas que vinham visitá-la. E ela recebeu uma proposta de trabalho de um daqueles médicos que vinham comprar na sua horta, o Dr. Jorge, para trabalhar no hospital. Ele percebeu o seu potencial. E ela relutou um pouco para trabalhar. Por quê? Quando ela chegou no hospital, ela ia ter que lidar com pacientes com febre amarela, com tuberculose, com doenças contagiosas gigantes. E aí ela ficava titubeando. E ele foi aumentando o valor. Eu quero que você venha, eu quero que você venha. Na época, eu não sei que dinheiro que era na época, mas ela conta que o marido ganhava em torno de 180 e até que ofereceram 3.300 para ela. Olha a diferença. Então, ela pensou, falou assim, é melhor eu ir trabalhar porque vai ser o sustento digno para minha família. E lá essa mulher foi trabalhar.
Trabalhava no início com um pouco de medo de trabalhar ali com aqueles doentes, com aquelas doenças contagiosas, e ali ela se deparou com uma doença chamada fogo selvagem. Já ouviram falar? Quem tem mais de 40 anos, com certeza já ouviu falar. Quem tem menos, talvez ainda não. Essa doença vai deixando o corpo como se fosse putrefado, vai apodrecendo, e como se fosse um fogo que queima por dentro. A pessoa não consegue vestir roupa. Eu lembro que quando eu era pequena, minha mãe comprava aqueles leites de saquinho, e a gente guardava aqueles saquinhos, lavava bem para mandar para Uberaba, porque eles faziam lençóis para essas pessoas deitarem, porque só ali no plástico que elas conseguiam que a pele não soltasse. Muito bom. Essa mulher começou a trabalhar com tanto afinco, com tanto amor aqueles pacientes, porque ninguém queria trabalhar com eles. Então ela ficou mais nessa ala do que em outras. Só que depois de um período mudou a diretoria desse hospital. E aí a nova diretoria chegou para ela e falou assim: olha, hoje, a partir de hoje, não tem mais almoço para os seus doentes. Todos estão na rua. Mas como? De uma hora para outra? Isso é falta de caridade. Ela ficou assim, pasma, tentou ali conversar com eles. Não teve acordo. Aquela diretoria mandou os 18 pacientes do fogo selvagem para a rua. E o que ela fez? Ela saiu na rua com esses doentes, meio perdida, pedindo a Deus, e ela não teve outra escolha do que levá-los para casa. Chegando em casa, imagina, a casa dela, muito humilde, o marido e os filhos olharam para ela e falaram assim: você escolhe, ou eles ou nós. Ela não teve dúvidas, ela falou: hoje eu escolho eles. Vocês são saudáveis e adultos, podem fazer o que quiser, eles não. E ali os pacientes começaram a chorar. Isso já era 4 horas da tarde, eles só tinham tomado o café da manhã. Muito bem. Alguns vizinhos viram aquela cena, um dava um banco de madeira, outro dava uma tábua para eles poderem sentar, não tinha nem onde sentar. Outro dava uma lata, aí uma das filhas ficou, então ela pedia esquentar água para eles tomarem banho na lata de tiner, aquelas latas grandes, né, com canequinha. E ali ela fez um arroz, fez uma comidinha muito simples, com a ajuda dos vizinhos. Ali eles ficaram em torno de 2, 3 dias, se eu não me engano. Até que ela soube que tinha um hospital, praticamente um hospital desativado em ruínas, hospital do câncer desativado. E aí ela levou esses doentes para lá. Porque não tinha também condições, né? Mais 18 pessoas ali naquela casa. Só que ela saía na rua com eles para pedir esmolas. As pessoas atravessavam a calçada, quando ela entrava em ônibus, as pessoas desciam. Ela relata que uma senhora dita espírita pediu para o filho passar álcool no portão quando ela pôs a mão. E ela enfrentou inúmeros desafios. Ela achava que eles iam morrer. Só que ela saiu pedindo pelas ruas. E assim foi a batalha. A notícia corre, mesmo na época que não tinha internet, né? Isso em 1957, 1960, enfim. E aí as pessoas ficaram sabendo que existia uma mulher que cuidava da doença do fogo selvagem, e aquele local começou a expandir, começou a vir mais doentes. Então ela precisava de mais recursos. Então ela vinha para São Paulo. Ela vinha para o viaduto do Chá pedir esmolas. Teve um dia, e ela usava faixas, teve um dia que ela estava aqui em São Paulo, e um dos políticos lá da região, e um jornalista lá de Uberaba, viu a dona Aparecida pedindo esmolas. E achou aquilo horrível, e denunciou ela. Ela foi presa
por 8 dias, por defamar a cidade num outro estado. E aí uma advogada que eu não recordo o nome, ela foi até a delegacia e alguém pagou para soltar a dona Aparecida, que até hoje ela não sabe, ela fala que não sabe, aliás, já é desencarnada, mas até o momento ela dizia que não sabia quem tinha pago, porque a advogada já tinha falecido e não contou. Então ali ela fez, como ela morava em Uberaba, ela fez amizade com o Chico. E aí ela sempre conversava com o Chico, mas ela ainda não era espírita, ela tinha medo do espiritismo. Falta de conhecimento. E um dia, alguns governantes, alguns políticos perceberam que havia uma máquina de dinheiro ali. E se reuniram e fizeram esse hospital melhor. Só que aí, eles queriam tirá-la. Achavam que ela fazia mal ao hospital, que ela roubava. Porque ela vinha o dinheiro, e eles queriam, na verdade, o quê? Que esse dinheiro fosse para o bolso deles, vamos e convenhamos. E até que um dia ela estava tão amargurada, porque eles queriam que ela saísse a todo custo. E ela chegou ao Chico e falou assim: Chico, os doentes precisam de tudo. No momento, nós temos 108, isso era em 1968. Estamos com 108 pessoas para cuidar. Só que eles só pensam em política. Estão necessitando de tudo e querem que eu saia. Então, amanhã eu vou falar com os meus doentes que eu estou saindo, mas para que eles tenham uma qualidade boa. Aí Chico refletiu e falou assim: você não deve sair. A obra é sua. Virá uma solução. E aí Dona Maria então ficou. Nesse momento, nessa época ela já era espírita. E no dia 2 de maio, um jornalista chamado Saulo estava ali entrevistando o Chico, ele trabalhava na TV Tupi. E depois da entrevista com o Chico olha para ele e fala assim: meu irmão, você poderia ajudar minha grande amiga, Dona Maria, ela está precisando muito de recursos para o seu hospital. Você não poderia fazer uma reportagem? E Saulo e Moacir Jorge, 2 repórteres da época, assim o fizeram. Essa reportagem foi para o Brasil todo. Eles conseguiram, em alguns dias, 43 caminhões de recursos, de doações de todos os tipos para este hospital. Então, este hospital reergueu. Mesmo assim, ela continuava com a sua obra, ela pedia, ela continuava fazendo seus eventos e era considerada como ladra pelas pessoas porque ela estava comprando terrenos. E as pessoas falavam: olha, mais um terreno que ela comprou para o filho. Mais um ainda. E ela ficava incomodada com aquilo e falava: Chico, as pessoas me chamam de ladra. E as pessoas chegavam para Chico e falavam: onde ela consegue tanto recurso? Onde ela coloca tanto dinheiro? A maldade querendo infiltrar, querendo destruir uma obra. Nós não estamos falando de lei de destruição? Porém, a perseverança dessa mulher foi maior. Ela levou o título de ladra praticamente uma vida toda. Aí Chico a defendia. Muito bem, diga onde ela está roubando, que eu irei roubar com ela. Porque Chico sabia que ela não roubava. Chico sabia que todo o dinheiro ela aplicava para aqueles que precisavam. É uma doença que ninguém quer ter. Não é verdade? E quem a tem sofre demais. E ela sabia disso, desse sofrimento. Meus irmãos, a história dessa mulher eu quis contar, que é verídica. E existe esse hospital, quem quiser
Pode visitá-lo em Uberaba, ainda existe. Ela chegou a atender 300 pacientes. Hoje eu não sei o número que eles atendem lá, mas tem um centro espírita no anexo também. Visitem, quem puder. Conheçam melhor a história da Dona Aparecida. Uma negra que venceu todas as barreiras. Então, podemos nós vencer as nossas. Jesus nos fala da parábola do fermento. Uma pequena quantidade de fermento para 3 porções de farinha, deixa ela toda levedada. O que é isso? Uma pequena porção de amor. O amor remove montanhas de dificuldades. O amor remove montanhas de personalismo, montanhas de agressividade, montanhas de destruição. Não destruam a vós mesmos, meus irmãos. Amem-se. Agradeçam ao Pai pela oportunidade da reencarnação, porque o próprio Jesus disse que era preciso nascer de novo para ver o reino dos céus. Então a reencarnação, ela é uma oportunidade bendita e digna. Vamos aproveitá-la. Os problemas vão continuar, sinto em lhes dizer, mas eles são importantes. Eles são necessários para que desenvolvamos a nossa capacidade de sair das dificuldades. Assim, um dia, sermos como a Dona Maria, uma pessoa que na humildade conseguiu fazer um trabalho imenso e deixar um legado para a humanidade. Talvez ainda não estejamos nesse patamar. Eu, por exemplo, ainda não me sinto nesse patamar. Preciso de uma longa jornada. Mas esse exemplo me fortalece. Eu espero que esse exemplo tenha fortalecido a cada um de vocês. Lembrem-se disso, que o amor constrói. E começando o amor por si mesmo, o amor próprio, sentindo-se filhos de Deus, amados e amparados pelo Pai. E o Pai nos dá todos os dias uma carga de coragem, de sabedoria, de esperança e de fé. Todos podem vencer, todos. Basta que acreditemos e basta que nos esforcemos, como essa mulher que se esforçou. Meus irmãos, reflitam, levem todo o amor que puderem, que está presente nesta sala, nesse instante, para os vossos lares. E deixem esse amor espargir dentro de vocês. Eu vou pedir uma gentileza, que ao final não aplaudam essa palestra, mas que reflitam carinhosamente sobre o amor de Jesus. Tudo que Jesus fez por nós e que faz, e que nos envia todos os dias um mentor, um anjo guardião, para cuidar de cada um de nós e dos nossos familiares. Obrigada pela oportunidade, que Jesus os abençoe sempre, que assim seja. E assim, com essa reflexão dessa tarde, que possamos levar conosco um pouquinho da Dona Maria e vencer as barreiras que a vida nos traz. Fechando os nossos olhos, vamos agradecer a toda a espiritualidade amiga e companheira
a presença amorosa dos nossos mentores, os anjos guardiões que tanto nos protegem. Vamos agradecer a doce Mãe Maria de Nazaré, que sempre nos envolve com seu manto e nos protege. A Jesus, nosso Mestre Divino, nós agradecemos pelos seus ensinamentos de amor e de luz, que Ele nos ilumine os nossos passos, aonde quer que andemos. A Deus, nosso Pai, nós somos gratos pela vida, pela oportunidade bendita de estarmos aqui e que possamos carregar conosco o amor e a paz e a luz de Jesus. Que Deus abençoe e ilumine a todos, que assim seja. Uma boa tarde, fiquem com Deus, meus irmãos.